Olá, mulher empoderada pelo poder de Deus, tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. E hoje estou eu mais uma vez nesse vídeo. Se você não me conhece, eu sou a Rose Gomes, estou aqui presente nesse canal Feminina Gospel, trazendo aí mais uma mensagem da parte de Deus. Estive por alguns dias aí sem gravar, tem dias que eu acordo meio desanimada, meio preocupada, mas logo me lembro que tem um Deus cuidando de todos os detalhes. Então aí eu me levanto e continuo essa caminhada. E assim, dessa forma, nós que somos servos de Deus, tá? Tem dias que estamos lá em cima, tem dias que estamos lá embaixo, mas não podemos deixar de continuar caminhando, confiando em Deus, porque existe em tudo um propósito. Para nós recebermos a bênção do Senhor, muitas vezes nós não entendemos, precisa ter a dor. A dor traz crescimento, por incrível que pareça. A tribulação traz transformação em nossas vidas. O deserto traz transformação nas nossas vidas. E nós que somos servos de Deus, passamos por esse processo. Nós precisamos ser como uma palmeira, né? A palmeira, muitas vezes vem a tempestade, vem aquela ventania, ela se dobra, ela cai. Se você olhar para a palmeira, você pensa, acabou. E daqui a pouco ela se levanta novamente. Então esse é o segredo do cristão que serve a Deus. Por isso que Jesus deixou bem claro para nós. No mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Então passamos por tribulações, passamos por aflições, mas sabemos que em tudo o nosso Deus está presente. Então eu quero falar com você hoje sobre isso, mulher. Não se desanime, tá? Esse processo que você está passando vai passar. Tudo tem um significado, tudo tem um propósito diante de Deus. Para nós contarmos um testemunho, primeiro tem a parte da dor, né? Ninguém conta, eu fui curada de câncer se não teve um câncer. Não é verdade? Deus me abriu uma porta se a porta não estava fechada. Entende isso? Então, primeiro é esse processo. Eu estou passando por um processo difícil. Esse ano aqui é um ano de transformação. Eu já até falei sobre isso em outros vídeos. Eu achei que quando o Espírito Santo de Deus falou comigo aí no começo do ano, ano de transformação, eu pensei que era um lado maravilhoso que viria aí. Porque eu já tenho uma boa caminhada com Cristo, né? Eu tenho passado por várias situações e nós olhamos às vezes e falamos, meu Deus, quando que vai ter uma solução para todas essas causas, né? Mas o Senhor, Ele sabe como trabalha. Ele às vezes está trabalhando de uma forma, nos moldando, porque tem algo grande para nós lá na frente e precisamos estar aptos a receber a bênção de Deus. Nós observamos pessoas que às vezes ela tem ali uma vida tão simples, né? Tá passando ali uma dificuldade, sempre passou, e Deus começa a abençoar. Eu tenho visto isso em algumas pessoas aí, que está até na mídia, eu não vou ficar citando o nome, porque não cabe a isso, mas só para nós termos isso como exemplo. O nosso Deus, quando Ele quer transformar a nossa vida, Ele vai te colocar em evidência, tá? É difícil, é muito difícil uma pessoa que tem o propósito de Deus ficar apagada. Você já nasce com um brilho diferente. Onde você chega, você faz a diferença. Eu lembro que onde eu chegava, não estou estudando, se estou no trabalho, cheguei naquele local, as pessoas se voltam para mim. Então, muitas vezes eu pensava assim, meu Deus, eu queria ser apagada, eu queria ficar sozinha, eu sempre quis muito estar no meu canto, estar comigo, sabe? Eu não gosto muito dessa coisa de se aparecer, mas como você não gosta, isso está em você. Então, é algo chamado, Deus te chamou para algo na Terra, tem uma luz em você, tá? Tem um brilho especial. Então, muitas vezes isso ofusca, né? Lembra daquela historinha da cobra com um vagalume? Se você nunca ouviu, eu vou contar novamente aí só para reforçar. A cobra está correndo atrás do vagalume querendo pegá-lo, né? Matá-lo. Então, em determinado momento, o vagalume para e fala: o que está acontecendo com você? Eu não faço parte da sua cadeia alimentar, por que você está me perseguindo? E aí a cobra fala: porque essa luz está me incomodando. Então é dessa forma, tá? É um exemplo aí que talvez você já tenha ouvido e que às vezes a gente não dá importância, mas isso traz um grande conhecimento. Então, há algo em ti, tá? Você não vai conseguir apagar esse brilho, essa luz que é em ti. Deus te escolheu desde o ventre da sua mãe. Então, não tem como apagar esse brilho. Onde você chegar, você vai ofuscar, tá? Nós vivemos num mundo tenebroso. Satanás está ao nosso derredor, procurando a qualquer momento para querer nos tragar. Então, ele usa pessoas, ele usa situações para nos atingir. E ele vai sempre naquele ponto fraco que você tem, tá? O meu ponto fraco era a rejeição. Eu ainda tenho que trabalhar muito com isso.
Então eu me sentia assim inferior às outras pessoas, eu não me tratava bem, então as pessoas me tratavam da maneira que eu me tratava. Eu não me amava, eu não sabia quem eu era em Cristo Jesus, eu não sabia a minha real identidade, eu não sabia o valor que eu tinha, então eu me tratava mal e as pessoas me tratavam mal. E aquilo foi fazendo com que eu fui me apagando, tá? Satanás usou pessoas várias vezes para me envergonhar, me envergonhar diante do povo. Dentro da igreja eu passei por tantos processos de profecias terríveis, terríveis, para me acabar. E eu não entendia tanta perseguição. Pessoas que eu estava ali, às vezes, ajudando a pessoa, e aquela pessoa se levantava, né, e começava a caminhar, e do nada aquela pessoa procurava, em algum momento, me prejudicar. Isso não aconteceu nenhuma vez nem duas, aconteceu várias vezes. Isso causou em mim um mal muito grande. Até hoje eu tenho que estar lidando com isso. Hoje é muito difícil eu confiar em pessoas. Eu tenho que pedir a Deus graça por isso. Teve um momento que eu não queria mais saber de pessoas, sabe? Porque eu sempre ajudei. Então tinha aquela coisa comigo. Eu sempre ajudei, eu sempre dou uma palavra, eu sempre estou disposta a estender a mão para ajudar. E a pessoa se vira contra mim para me prejudicar. Eu não vou mais falar com ninguém, eu não vou mais dar conselho, cada um que cuide da sua vida. Eu passei por um processo assim. E eu me fechei, né? E a obra que Deus tinha na minha vida que eu não entendia, muitas vezes pessoas chegavam em mim e falavam, isso eu ainda era adolescente, era uma moça, né? Olha, Deus tem uma grande obra na sua vida, eu vejo você falando com multidões, eu vejo Deus te usando, e eu olhava para aquilo e falava, de forma alguma, eu olhava para mim, né? Nós sempre pensamos assim, como assim? Eu nem sei falar direito, muitas vezes eu falo palavras erradas, eu tenho dificuldade com L e com R. Eu não sei se vocês já notaram isso aí. Então eu tenho dificuldade. Eu nem sei se eu tenho alguma dessas coisas que estão aparecendo agora, né? Eu tenho dificuldade de concentração. Eu sou muito imperativa. Eu quero falar. Eu sou ansiosa. Então eu estou trazendo para vocês aqui os meus defeitos para que você possa entender que você que está aí do outro lado é um ser humano comum como qualquer outro, tá? Eu gosto de fazer isso porque eu já estive numa posição onde eu estava numa igreja, naquela época, né? Aqueles pastores, aqueles líderes se colocavam com pessoas santas, com pessoas que não erravam, com pessoas que tinham a vida 100%. E eu ficava tentando chegar naquele nível e muitas vezes eu ficava me comparando a eles, me sentia pior. Porque eu falava, então o erro está em mim, sou eu que sou diferente das outras pessoas. E não é dessa forma. Nós vemos na palavra do Senhor, Gideão, né? Tá ali escondido no lagar, passando um processo difícil. Aquele povo de Gideão, eles plantavam e na época da colheita deles, vinham os midianitas e levavam tudo, deixavam eles na miséria. E matavam e destruíam tudo que eles tinham. E chegou um determinado momento que Gideão vai se esconder ali no lagar. E ele está ali amassando trigo para que ninguém venha roubar aquele pouco que ele tinha. O lagar não era lugar de amassar o trigo. Entende isso? Ele estava ali. E quando o anjo do Senhor aparece para ele, diz para ele, varão valente. Observe essa situação. Como assim, varão valente? O varão está escondido. O varão está com medo. O varão não acredita nele mesmo. Mas aparece ali um anjo do Senhor e diz para ele, varão valente. Sabe por quê? Isso diz daquilo que Deus sabe de quem você é. Isso diz do que Deus conhece dentro de ti, o que há em ti. Então as pessoas olham aparentemente e nós mesmos muitas vezes não acreditamos em nós. Então quando vinham essas palavras para mim que Deus ia me usar, eu falava, como? Não, impossível. Mas é dessa forma que Deus faz. Deus usa os improváveis. Isso é o mais normal de Deus fazer, usar o improvável, né? Porque Ele quer mostrar o poder dele, é Ele que nos capacita, é Ele que dá sabedoria. Então Ele escolhe dessa forma mesmo. Então até eu entender isso foi difícil. Então eu passei por esse processo. E Satanás, sabendo já quem eu era em Cristo Jesus, ele sabe muito bem, se é esse homem, se é essa mulher, descobrir quem ele é em Cristo Jesus, se ele souber a força, o poder que está sobre a vida dele, a autoridade que ele tem em nome de Jesus, ele vai destruir o meu reino aqui na terra. Então eu vou aproveitar que ela não sabe, que ele não sabe, e vou destruir. Ele vai na sua fraqueza. A minha fraqueza era me sentir inferior às outras pessoas, era me sentir desprezada, me sentir coitadinha. Eu queria que as pessoas me amassem, eu queria que as pessoas me respeitassem. E eu não tinha isso. Então, quanto mais eu buscava, a todo momento eu estava tentando mostrar para as pessoas que eu era, olha, eu sou uma pessoa boa, olha, eu estou fazendo isso por você, eu vou dizer não para mim, mas sim para você. Eu vou fazer o melhor para você e vou deixar de fazer o melhor para mim, para que vocês possam reconhecer em mim que eu não sou tão ruim assim.
E quanto mais eu fazia isso, pior era. Quanto mais eu fazia isso, mais Satanás usava pessoas para falar mal sobre a minha vida, para me falar uma calúnia sobre mim, para me desprezar diante das pessoas. Tantas coisas que eu passei que se eu for ficar falando aqui, o vídeo vai ficar enorme. Coisas assim terríveis. Muitas vezes dentro da própria igreja temos que tomar muito cuidado, que Satanás não dorme. Quem dorme são nós cristãos, tá? Nós cristãos sempre dormindo, nós estamos observando o que está acontecendo nesse mundo, ficamos aí parados no tempo. Mas Satanás não. Ele está todo mundo trabalhando para nos destruir. Ele está todo mundo trabalhando para levar um grande número de almas para o inferno. E nós, como servos de Deus, nós temos que levar um grande número de almas para Deus. Esse é o intuito de Jesus quando veio na Terra, trazendo para nós o ensinamento do amor e da salvação. Então nós ficamos dormindo. Ele vai trabalhar na sua fraqueza, naquilo que mais te aborrece. Então, na minha vida era dessa forma. Eu estou trazendo para você para que você possa identificar em você. O que é que tem te aprisionado? O que é que Satanás tem usado para fazer você ficar paralisado e não receber as bênçãos do Pai e não fazer o propósito que Deus colocou para ti? Enquanto nós não estivermos na presença do Pai, fazendo aquilo que Ele colocou no nosso coração, nós sentiremos sempre uma tristeza, um vazio no nosso peito. Porque isso diz muito sobre a falta, sobre a desobediência nossa diante do Pai. Então, enquanto eu não consigo colocar para fora, não consigo fazer aquilo que agrada a Deus, eu fico me sentindo dessa forma. E aí nós ficamos buscando algo que venha preencher esse espaço vazio. E aí muitas vezes pensamos que são coisas ou pessoas que vai preencher esse espaço vazio. Às vezes pensamos que é um sonho, né? Não, se eu tivesse, quando eu comprar minha casa própria, quando eu puder comprar o meu carro, quando eu fazer a minha faculdade que eu tanto sonho, quando eu tiver, sei lá, eu me casar, eu tiver filhos, e você vai tendo todas essas coisas, e aquele primeiro momento, a alegria que vem por conquistar algo, isso é muito bom, não é errado, tá bom? E aí, passou aquele período da alegria, lá vem novamente o vazio no peito, lá vem novamente aquele buraco na alma. Isso diz sobre a falta de Deus em nós, a falta do propósito que Deus quer realizar em nossas vidas. Então, quando nós não conseguimos estar na direção do Pai, fazendo a vontade do Pai, no centro da vontade do Pai, sentimos esse vazio. Então, você precisa entender, buscar em ti qual que é o propósito que Deus tem para a tua vida. E observa aquilo que está ao seu redor, o que tem acontecido contigo. No meu caso, é isso. Satanás veio e fechou a minha boca. Eu fiquei numa situação ali presa, né, por anos, com a boca fechada, não trazia a palavra, não fazia a vontade do Pai, me sentia inferior às outras pessoas, eu achava que eu não tinha como fazer, que eu não era capaz, e realmente não sou capaz, mas quem nos capacita é o nosso Deus. Então, a partir desse momento que eu comecei a entender quem eu era em Cristo Jesus, qual era a vontade de Deus para nossas vidas, minha vida começou a mudar nesse sentido. E hoje eu falo da grandeza do Pai. Tenho passado processos difíceis porque eu quero ensinar a palavra como ela é. Eu sei que se eu trazer uma palavra aqui, como às vezes nós queremos, né? Porque Deus vai mudar a sua vida, porque eu vejo a chave de casa, a chave de carro, porque aquela pessoa que falou mal de você, Deus vai castigar ela, vai mostrar para ela que Deus é na sua vida. Então, todo esse tipo de palavra faz com que o canal cresça, sabe? Faz com que pessoas cheguem, porque é isso que as pessoas querem ouvir. Mas eu preciso trazer a essência da palavra. Eu preciso te falar como que é que você vai servir a Deus, porque durante muitos anos fiquei dentro de uma igreja, servindo a Deus de forma religiosa, cumprindo rituais, gospel, como eu te digo. Eu ia lá na igreja, eu cantava os louvores, mas o coração triste, uma amargura na alma, minha vida financeira destruída, minha casa destruída, casamento destruído, tudo destruído, Satanás se andando dentro do meu lar, e eu não sabia como vencer aquilo. Então eu achava que era só ir na igreja, as pessoas diziam, tem que estar aqui todo dia, tem que estar aqui, tem que fazer isso. E eu fazia tudo aquilo que eles falavam que tinha que ser feito. Mas eu não sabia como servir a Deus de maneira correta. E aí como que você serve a Deus de maneira correta? Você precisa conhecer quem é esse Deus. Você precisa conhecer quem é Jesus. E não ficar só esperando no domingo ou um dia na semana quando alguém abre a Bíblia e lê uma palavra. Quando alguém traz ali um conhecimento que às vezes, muitas vezes, com o achismo dela. Eu acho que tem que ser dessa forma. Tem que ser assim porque eu acho que é assim que é certo. E você vai fazer aquilo para agradar aquele homem e não vai agradar a Deus. Porque a palavra diz que ela é viva e eficaz. A palavra diz que ela transforma nossas vidas. Quando nós servimos a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso espírito. Quando nós começamos a andar no caminho certo, né? A fazer aquilo que agrada a Deus, que agrada ao Pai, a fazer aquilo que Jesus nos ensinou aqui na Terra. Então é muito simples, eu achava que era inalcançável, tá? Eu olhava aqueles homens e mulheres de Deus que estavam naquele patamar alto,
onde eles não erravam, onde eles sempre eram felizes, onde eles não tinham problemas nenhum. E eu olhava aquilo e falava, meu Deus, minha vida está toda errada. Eu não consigo alcançar essa graça. Aí você começa a entender que não. Todos nós seres humanos estamos sujeitos a todas as coisas aqui na Terra, tá? Há momentos de muita alegria, há momentos de bênçãos, e há momentos sim que nós passamos por algum processo, alguma tribulação, e algumas situações é Satanás trabalhando contra nossas vidas, nós temos que estar atentos a entender, a discernir o que estamos passando. Algumas situações é Satanás usando pessoas ou situações para te destruir, para te fazer paralisar. Eu tive esse processo. Algumas vezes vai ser o próprio Deus permitindo alguma situação para que você cresça. É aprovações. Essas aprovações você vai conseguir identificar, porque a aprovação tem um tempo limite. Você não pode viver uma vida de provação como eu vivi. Eu nasci, meus pais eram provados. Eu cresci, meus pais e nós éramos provados. Eu vivi uma vida de provação, de miséria, de vergonha, de humilhação. E ali diziam que era Deus nos provando, tá? Então isso não é provação. Então nós precisamos pedir a Deus discernimento. Nós precisamos entender quem é Jesus, confiar nele, acreditar nele e buscar conhecê-lo, buscar conhecer quem é Deus. Então o que eu te aconselho? A ler a palavra. A única maneira de você conhecer a Deus é lendo a palavra. Pedindo ao Pai, Espírito Santo de Deus, pedindo ao Espírito Santo que te dê discernimento, que abra a sua visão, para que você comece a caminhar com Cristo Jesus. E não é só ser religioso. A religião não transforma a vida de ninguém. A religião, ela só oprime, tá? Quando começam a colocar nós dentro de um quadrado e ali nós ficamos limitados naquilo que aquele homem ou aquele líder vai te ensinar. Aquilo que ele acha, que ele pensa, vai colocar sobre você e você tem que ficar ali dentro daquele quadrado. Porque você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tem que ser dessa forma, tem que ser assim como eu penso, mas você precisa entender como que Deus pensa, você precisa entender como o Espírito Santo pensa, como Deus agiria, como Jesus agiria em determinadas situações. E como você vai conhecer isso? Lendo as Escrituras, lendo a palavra, tá bom? Buscando nele conhecimento. Ouvindo bons vídeos de pessoas que têm compromisso com Deus, que vai te ensinar a palavra, ouvindo louvores, louvando ao Pai, indo na igreja sim. Eu não sou contra buscar Deus numa igreja, eu faço isso também, mas não mais de uma forma religiosa. Eu procuro sempre agradar a Deus em primeiro lugar, mas não mais de uma forma religiosa. De uma forma simples, como Jesus veio. Você observa Jesus trazendo a mensagem, trazendo a palavra de transformação, ensinando os 12 discípulos, e na palavra dele diz o quê? Ide por todo mundo e pregai o evangelho, né? Então no ensino nós ficamos presos num lugar, e muitas vezes ali dentro daquele local somente aprendendo algumas coisas e depois julgando pessoas, julgando vidas, né? Comparando a vida das outras pessoas com as nossas vidas, achando que se a pessoa não agir, não falar, não se vestir, não ser como eu sou, ela está destituída da presença do Pai, ela não tem o mesmo valor que você, porque você sim serve a Deus de verdade, porque você sim é santo, e isso não é a palavra de Deus, isso não é a vontade de Jesus. Então nós precisamos entender isso, nós precisamos ser livres para falar a palavra de Deus, nós precisamos ser livres para ensinar o ensinamento do Pai, o que Jesus nos ensinou aqui na Terra, e precisamos entender como Satanás está trabalhando na sua vida para te paralisar. Vê aquilo que mais te aborrece, é aí onde Satanás vai trabalhar, aquilo que é a sua fraqueza, é aí onde Satanás vai trabalhar. Tá bom? Então eu trago isso para você que você possa entender que Deus quer mudar a sua história, Ele quer transformar a sua vida e você precisa entender o que está acontecendo contigo. Nós temos armas espirituais, nós continuamos em guerra. Nos tempos antigos aí, tempo de Davi, eram guerras e mais guerras, conquistavam as bênçãos dele através de guerras, né? E corporal mesmo, matava pessoas, tomava o despojo, recebia suas bênçãos, né? E era dessa forma. E hoje nós continuamos em guerra também. Só que a nossa guerra hoje é espiritual. A nossa guerra, como diz a palavra do Senhor em Efésios, não é contra sangue, nem contra carne, mas contra principados e potestades. E a palavra do Senhor também nos ensina como vencemos isso. Temos que orar, temos que jejuar, temos que ler a palavra, temos que colocar em prática a palavra. Entende isso? Temos que imitar Jesus. E aí nós venceremos todas as batalhas, em nome do Pai. Amém? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor ao seu coração. Eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.